reino de Saul, em 1051, deu origem a uma ocupação mais ou menos efetiva de alguns territórios, mas isso geralmente se acompanhava de uma desintegração da solidariedade das tribos. Os próprios juízes não eram políticos e, na maioria das vezes, fizeram seu juizado em algumas regiões da terra. Então, isso a gente já tratou também, de que os juízes, mesmo tendo sido levantados por Deus, esse carisma é o sentido desse magnetismo exercido por ele para uma causa. Guerrear contra os midianitas, guerrear contra os amonitas, se livrar dos edomitas, dos moabitas e por aí vai. Então, devido a uma situação em que Israel, ou pelo menos uma parte de Israel, uma determinada tribo, estava sob ataque, estava sob imposição, tá certo, de medidas abusivas, como entrega de bens, entrega de mantimento, tá certo? Ou ataque mesmo, com ameaça para a morte essas tribos que estavam sob ataque. Então levantava-se um líder naquela região para trazer libertação àquele percentual, àquela parcela da população de Israel, tá certo? Das tribos de Israel. Então você tem, por exemplo, Baraque e Débora, tá certo? A profetisa, que estava ali na região norte e foram atacados pelos sírios. E aí você tem a condução daquela parcela daquelas tribos, algumas não participando, e vão então em guerra, né, contra esses invasores e conseguem a libertação. Mas outras tribos não têm qualquer envolvimento em relação a essa batalha. Judá, Benjamim, Simeão, não se envolvem em relação a isso, porque não os afetava diretamente, afetava indiretamente por causa desse prejuízo que estava sofrendo em relação a essas tribos, mas não lhe chegava a afetar diretamente, uma vez que essa mentalidade tribal ainda estava muito forte. Então você tem essa desagregação em relação a essas lideranças desses juízes, tá certo? Esses líderes militares que julgavam Israel durante esse período. Você também não tem essa ideia de continuidade. Então eles são levantados para determinadas demandas e, concluindo-se então esse trabalho, essa libertação, naturalmente a sua liderança é desfeita, né? Então entregam a ele aquela liderança visando aquela tarefa, visando aquela situação. Agora, uma vez que aquilo está resolvido, naturalmente sua liderança se esvai. Ele não tem linha de continuidade, não estabelece uma política de continuidade. Então, o período do juiz, desde a morte de Josué, 1366, até o reino de Saul, em 1051, deu origem a uma ocupação mais ou menos efetiva de alguns territórios, mas isso geralmente se acompanhava de uma desintegração da solidariedade das tribos. Os próprios juízes não eram políticos e, na maioria das vezes, fizeram seu juizado em algumas regiões da terra, mas eram os únicos líderes em uma escala nacional. Não havia também um Moisés ou um Josué que pudesse convocar as tribos para uma unidade de propósitos e ações. A função de ancião não existia entre o povo, mas raramente se vê um deles agindo de forma decisiva na liderança do povo. A função de ancião... A função de ancião ainda existia, tá certo? A função de ancião ainda existia entre o povo, mas raramente se vê um deles agindo de forma decisiva na liderança do povo. Então, ainda era importante, era sentida a sua influência, mas não é sempre que eles estavam à frente de grandes decisões. Então, muitas das vezes, eles não tinham jurisdição para isso. O povo não lhes concedia, né, essa autoridade. Agora, em algumas situações, de fato, eles tomam a frente, tomam a decisão que será acatada, devido à necessidade, devido, né, à ausência de lideranças mais capazes. Então eles tomam a frente e deliberam acerca de algumas decisões importantes, mas isso não é geral, isso não é corriqueiro, isso é raro, tá certo? É isso que ele está esclarecendo aqui. Vamos lá? De ancião, conforme ele explica aqui, aqueles anos, conforme registrado repetidamente, foram anos de anarquia. Então, anarquia devido a isso, a essa ausência, né, de um poder, né, um poder hierárquico.
Então há aí uma anarquia, né? Um vazio de administração central, de poder, de liderança, né? Quase uma quebra total da lei e da ordem em todos os aspectos, que é o que Juízes expressa com o termo: cada um agia conforme seu coração. Então cada um agia conforme sua própria cabeça. Então você não tem uma liderança central unificadora que proponha um regramento a ser seguido por todos e que proponham sanções à quebra desse ordenamento, né? À quebra desses mandamentos. Então, mesmo que havendo já a lei de Deus e havendo um sacerdócio especificamente dedicado a ela, a manutenção dos cultos no tabernáculo, né? As festividades nacionais, ao culto, a adoração ao Deus verdadeiro e a guarda dessa lei, mas o povo, na sua fragmentação, tá certo? O povo, cada um seguindo conforme as suas lideranças locais, eles debandam muitas das vezes para a influência de deuses estranhos locais. Eles debandam muitas das vezes para a influência de deuses estranhos, para a influência de povos estrangeiros que estavam ali habitando com eles. Então, muitas das vezes, dando as costas à lei de Deus. E isso, infelizmente, foi muito marcante aí nesse período do juízo, um período de muita desagregação. Então, chegou o colapso, né? É um momento que esse sistema colapsou e, de fato, foi imprescindível a fundação da monarquia e a unificação dessa administração. Mesmo uma administração ruim, como foi a de Saul em alguns aspectos, no começo até com bastante louvor por ter lutado por essa unidade nacional, por ter guerreado importantes batalhas, mas com os defeitos pessoais de Saul, mas mesmo assim era uma administração, mesmo assim era uma autoridade, tá certo? Era alguém que estava num degrau de ascensão para uma unificação que se verá mais aperfeiçoadamente na época de Davi e melhor ainda na época de Salomão, tendo uma confirmação dessa unidade nacional e dessa ordem, tá certo, através da monarquia de Salomão. A principal razão para essa condição caótica, é claro, era a infidelidade para com a aliança. O povo, desde os líderes até os menos honrados, haviam abandonado Yahvé e se envolveram em um sincretismo esse que será trazido de uma forma agora não apenas natural, mas também institucional na época de Acabe, quando Onri fará aliança com o rei Etbaal, tá certo? E para confirmar essa aliança, casarão seus filhos, ele cedendo sua filha Jezabel e Onri cedendo seu filho Acabe. Realizarão então esse matrimônio, Jezabel virá morar em Samaria e ali passará a promover, aí você tem uma promoção institucional do paganismo, tá certo? Baal, né? Do baalismo e do culto a Azerá. Então você terá esses deuses falsos sendo promovidos, o sacerdócio desses deuses sendo sustentado pelo erário, tá certo? Pelo dinheiro público, o dinheiro da monarquia, né? O dinheiro do palácio. Então você terá agora uma promoção. Mas antes disso já havia um envolvimento, mesmo que um envolvimento não patrocinado, né? Um envolvimento das próprias pessoas, das próprias tribos, dos próprios clãs, começaram a flertar com essa adoração a esses falsos deuses. Então, com o passar do tempo, para se fazer a apologética contra a entrada desse paganismo em Israel, haverá a instituição da chamada escola de profetas. Então você tem, a partir de Samuel, já pode se observar uma organização em torno disso, né? Samuel ia pelo território, julgando as causas, ensinando, combatendo, né, esse envolvimento com falsos deuses. E a partir dele você começa a já ver se formando, né, esse grupo de pessoas que vai viver inspirado pelo Espírito Santo, sendo usados pelo Espírito Santo e numa atitude de hostilidade para com a entrada desses falsos deuses em Israel, tá certo? Essa apostasia, né? Combatendo essa apostasia de Israel quando começam a abandonar a lei de Deus e se deixar levar por esses falsos deuses, falsos cultos, né?
Então surge a chamada escola de profetas, que você verá ela totalmente em funcionamento na época de Elias e Eliseu, principalmente Eliseu. Eliseu agora terá de fato um grupo, né, os filhos dos profetas, que se apartarão e viverão num conjunto à parte, e ali aprenderão acerca da Escritura, viverão sob inspiração do Espírito Santo, com uma liderança, tá certo? Levantada por Deus, e percorrendo o território, profetizando, denunciando, incentivando o povo a retornar à lei de Deus, à fidelidade a Deus, né? Ser fiel unicamente ao Senhor. Aí você terá, na época de Elias, aquele grande instrumento de Deus levantado para desafiar no período de Acabe, né? E depois Eliseu, seu continuador. Então você tem a situação da escola de profetas, que vai desenvolver muito em função dessa situação de apostasia de Israel como um todo, Israel e Judá. O povo, desde os líderes até os menos honrados, haviam abandonado Yahvé e se envolveram em um sincretismo religioso e um paganismo ultrajante. De fato, esta foi a razão porque Israel foi disciplinado por meio de vários inimigos, tais como moabitas, midianitas, mas haviam outros fatores um pouco mais difíceis de ser identificados, que não apenas encorajaram, mas também aceleraram a tendência em direção à divisão regional e à decomposição nacional. A geografia, obviamente, era um deles, especialmente durante o período formativo. O Rio Jordão, por exemplo, forma uma divisão natural entre as tribos do oeste e do leste. Em certas partes do ano é quase impossível cruzar o rio. E certamente uma maior intercomunicação era profundamente desestimulada em qualquer tempo. Também tenha sido por isso que Josué ficara preocupado quanto ao estabelecimento ao leste do Jordão. Ele sabia que os limites geográficos poderiam criar fronteiras psicológicas e até espirituais. Uma evidência da divisão entre as tribos do oeste e do leste pode ser visto na indiferença dos líderes do leste quanto ao pedido de Gideão, que consistia em que perseguissem os midianitas nasquelas terras. Jefité, um líder da Transjordânia, ofereceu os efraimitas, Jefité, um líder da Transjordânia, enfureceu os efraimitas, alegaram que foram convocados para participar da subjugação dos amonitas, tá certo? Enfureceu os efraimitas, eles alegaram que foram convocados. Ok, isso aí. É interessante que pelo tempo de Jefité, aí consta 1100 antes de Cristo, 1100 a.C., já houveram diferenças dialéticas entre as tribos do oeste e do leste. E mesmo que tais diferenças não constituíssem necessariamente um antagonismo, o fato é que serviam para intensificá-lo. Rupturas no corpo sociopolítico de Israel também são aparentes em toda parte. Uma das ocasiões mais nítidas é a história de Débora. Os cananeus tinham começado uma devastação das tribos do norte da planície de Jezreel. Em resposta, Débora solicitou apoio não apenas às tribos do norte, que mais sofriam com o problema, mas também às demais tribos de Israel, conforme registrado em seu cântico. Os resultados simplesmente desencorajavam. Não houve qualquer apoio das tribos do leste nem do sul de Jerusalém. Apenas sinais de ajuda que incluíam também a sua própria tribo de Efraim. Se não houver aqui um reflexo de hostilidade aberta entre as tribos, pode-se ver pelo menos uma colossal indiferença entre elas. Uma melhor visão das rivalidades regionais e tribais é obtida em uma atenção cuidadosa na história do levita e de sua concubina. Tá, ok? Então aqui exemplificando diversos aspectos da fragmentação, tá certo? De Israel antes da monarquia davídica. É um fato que este terrível incidente ocorreu e foi registrado com a intenção de mostrar a transgressão da lei em Israel na era dos juízes. Entretanto, um episódio destacado dentre muitos outros que poderiam servir igualmente para ilustração também foi incluído com o propósito de explicar o mútuo antagonismo existente entre as famílias sulitas e davídicas e a fragmentação política do reino mesmo nos tempos de Davi. A hostilidade entre Benjamim e Judá é aparente durante os primeiros anos do reinado de Davi. Ironicamente,
durou até Benjamim ser absorvido pela tribo de Judá e tornar